Olá! Então, continuando a nossa aula, agora nós já estamos ali comentando sobre o culto e liturgia já no quarto século. Então nós vemos ali que o cristianismo, ele já do final do terceiro século, né, ele já começa a atingir as altas classes da sociedade, mas isso acontece em maior número no quarto século. Mesmo apesar lá do ano 303, mais ou menos, haver a perseguição de Diocleciano, começa a perseguir os cristãos, né? Diocleciano ele começa a exigir o culto ao imperador, e os únicos que não aceitaram isso foi alguns cristãos fiéis. Isso serviu um pouco para chamar os cristãos à fidelidade, né? Mas isso logo depois, já no ano 313, acaba com a ascensão de Constantino. Constantino, segundo a história, ele reunifica o reino que estava dividido em 4 partes, né? E ao adentrar em Roma, antes de adentrar em Roma, alguns dizem que era por ele começar a perceber que muitos dos soldados eram cristãos. Ele diz que tem um sonho, e nesse sonho havia a letra ali Ki e a letra Pi, né? A letra Rho, desculpa, a letra Ki e a letra Rho, nesse sonho que seria de Cristo, né? CR, por assim dizer. Só que era em grego aqui e Rho, que seria mais ou menos essa imagem que está ali, que é um P com um xizinho. Vocês já devem ter visto isso aí no catolicismo, utiliza muito isso aí, né? Esse seria o escudo de Constantino. E ele conta isso para a tropa, e a tropa toda desenha isso no escudo. Então eles conseguem ter uma vitória, né? Eles vão conquistar Roma, e com isso Constantino ele acaba sistematizando o cristianismo. Então ele acaba trazendo a instituição do cristianismo, aquela instituição que já estava pré-formada, toda aquela coisa de ruim que era o ritualismo, a questão lá da instituição, ele traz, né? Então essas liturgias, os rituais, então começam cada vez mais ficarem mais fortes. E agora de uma forma que os templos, então agora ficaram lugares muito bem frequentados. Então eram lugares pomposos, eram lugares grandes, cada vez maiores, né? Então ele vai ali colocando as mais diversas situações, ele tenta ali fazer uma unificação, até mesmo há um concílio que ele tenta colocar ali, sistematizar o cânon da palavra, mas esse cânon já estava sistematizado, mas ele coloca isso para que os diversos ficassem isso na instituição do governo, né, dele, e ali começa a acontecer as mais diversidades, situações dentro daquela ritualidade que estava acontecendo, fica cada vez pior. Porque agora o que acontece? Até então, anteriormente, alguns que se convertiam não queriam abrir mão das suas religiões pagãs, agora pessoas que eram de religiões pagãs adentravam ao cristianismo somente pela moda, somente por isso ser a religião do governo. A ponto até mesmo de haver, posteriormente, colocar o cristianismo como sendo a religião do governo, a religião do império, né? Então, os cultos deixaram de ser simples e passaram a revelar a influência do protocolo oficial. Então, começa a ter incenso, vestimentas, gestos, procissões e assim por diante. Cada vez coisas assim que colocavam o homem, né, acima de tudo. Então há uma verdadeira transformação do culto do culto cristão em algo totalmente ritualístico, totalmente voltado para o homem, voltado ao poder do homem. Então ocorreram ali diversas alterações na doutrina, que então foram ali de forma gradual, transformaram a igreja, e daí levanta-se então essa igreja, essa instituição, que ali então se colocaram ali, que já era chamada de católica, agora católica romana,
né? Então havia um grande abismo entre as primeiras igrejas, a igreja de Atos, ou até mesmo a igreja do primeiro século, entre o que acabou se tornando. Então a crença do paganismo se adentrou até mesmo nas vestimentas sacerdotais ali, as vestimentas do sacerdote cristão, a pontos do paganismo, simplesmente só para que aquela vestimenta denotasse autoridade. E daí o sacerdote, o sacerdotalismo, como também ali os rituais pagões também começaram a ser inseridos ali, e de forma assim cada vez maior e sem controle, porque devido a haver uma espécie de política dentro da igreja, né? Então a política, nós sabemos que a política ela precisa concordar com os dois lados, e às vezes concorda com o lado certo e com o lado ruim, e o certo e o ruim não pode ficar no mesmo lado. Daí nós vemos ali, por exemplo, daí logo depois no Império, o imperador Teodósio, ele decreta que a igreja cristã seria a única aceitável. Então, daí, agora as pessoas já que eram pagãs, simplesmente só escondiam o seu paganismo dentro da igreja. Então, daí então que cada vez mais a igreja começa a ter situações e também atos que são da fé pagã, por assim dizer, né? Desde os próprios, se nós formos olhar as próprias imagens, né? A Roma em si sempre houve o costume de se fazer imagem dos entes que morreram, e assim se fazia as imagens e guardava essas imagens, eram como se fossem os parentes dessa pessoa. Então essas pessoas que adentravam no cristianismo queriam ter esses rituais, e ali esses rituais são inseridos dentro da igreja. Nós vemos o que aconteceu depois, né? Já ali nós vamos ter lá o canto latino, então já a palavra já não era expressa, e o que era expresso em latim. Agora começa a se colocar a música também em latim, então a forma de comunicação cada vez menor ao povo, o povo cada vez menos conseguia entender. Ainda o vestício do evangelho muitas vezes era pregado através das figuras da paixão de Cristo. Ali aquelas figuras da paixão de Cristo era uma forma ainda que sobrava do evangelho, de como pregar o evangelho. E mesmo assim, o evangelho ele sobreviveu a todo esse tipo de coisa, né? Através de pequenas coisas, através de corações realmente puros que começavam a ver isso aí, inclusive, muitas pessoas começavam a ver isso aí e se isolavam no deserto. Não tem nada a ver com a palavra. Até alguns sacerdotes que acabavam estudando, percebiam e tinham contato com a palavra, negavam totalmente aquele tipo de rituais. E como já estava constituído na instituição do império, ele se isolava no deserto. Então aí começa-se ter os monastérios, né? Então, partindo disso aí do quarto século, aí nós vamos ter toda a questão ali da Idade Média, a queda de Roma, a Roma ocidental acaba caindo, então muitos outros governos acabam se levantando, e nós vamos ter lá a questão de Carlos Magno vindo a Roma para dominar Roma, que já tinha sido tomado pelos otomanos e os mais diversos outros povos, já tinham saqueado Roma, mas ainda estava lá a instituição da igreja, a Igreja Católica. Mas o evangelho havia alcançado já os outros povos. Então, Carlos Magno, quando chega a Roma, conhecia Cristo. E os sacerdotes foram recebê-lo. Mas ao recebê-lo, os sacerdotes já trazem com eles diversas situações, dizendo que, por exemplo, a Igreja Católica era a única igreja, e que Constantino já havia dado para a Igreja Católica um pedaço de terra que se chamava o Vaticano, que era da Igreja Católica, e a Igreja Católica e o sacerdote católico, ele era o único que podia ali constituir um rei. Tanto é que o bispo da época, o bispo de Roma, né, que daí depois, desde então, começa a ser chamado de Papa, ele vai ungir ali Carlos Magno e vai tornar Carlos Magno um rei do Império Sacro
sacro cristão na época, né? Percebam o poder que esse sacerdote começa a ter. Porque dali em diante, um rei só podia ser coroado se fosse, se concordasse com a Igreja Católica e se fosse ali segundo os preceitos daquele sacerdote. Então, ali, dentro das mais diversas situações que começaram a acontecer, o sacrifício da missa como centro e coração do culto católico. Então, os templos cada vez maiores, ricos, então ali essa ali questão do sacerdote estar sempre junto com os diversos reis, né? Então havia uma riqueza enorme para a Igreja Católica. Então os cultos, os templos eram cada vez maiores, porque a única comunicação que eles tinham ali para com as pessoas eram com artefatos, com prédios enormes para tentar demonstrar a grandiosidade de Deus, né? Então ali, como não havia mais mártires, não havia nem sequer pessoas ali que pudessem ser admiradas, então eles traziam ali, começaram ao culto aos santos, trazendo lá o paganismo que eu comentei com vocês, né? Trazem o paganismo. Então, e a igreja ali começa a se tornou basicamente a intérprete da palavra, então era tudo aquilo que a igreja falava, era o que acontecia. Mas assim, ainda Carlos Magno, ele vai fundar uma escola de canto, né, ali para a igreja, porque ali ainda, mesmo apesar de todos esses rituais, ainda as músicas de culto ainda era algo assim muito bonito, até hoje, né? Mas ainda era algo que infelizmente não comunicava mais, mas havia ainda um sentimento ali de cultuar a Deus, tá? Agora, daí, como nós vimos assim, vai acontecendo toda essa questão da Idade Média, ela vai culminar num ponto que há um exagero tão grande na parte do catolicismo, desse poder do catolicismo, que vai se levantar, já começa a se levantar pessoas que começam a ser contrárias a esse tipo de preceito, né? Porque, como eu disse a vocês ali, desde o início, esses rituais, quando muitas pessoas que tinham acesso à palavra, por mais que a Bíblia estava ali traduzida para o latim, havia pessoas que estudavam e tinham acesso a esse latim e tinham acesso a essa Bíblia. E a palavra, ela é ali libertadora, é a verdade, é a pura realidade, é a revelação de Deus para com o homem. Então muitas pessoas fiéis, muitas pessoas piedosas, tinham contato da palavra e percebiam, e quando olhavam para aquilo que se tornou o culto cristão, não viam nada de cristianismo naquilo ali. Então viam uma deturpação total do culto a Deus. Não havia mais um culto em espírito e em verdade. Por isso, já antes de Lutero ter pregado lá as teses, houve pessoas que, por exemplo, o próprio, hoje colocado como santo da Igreja Católica, mas seria Assis, ele seria uma pessoa que ele se revoltou contra aquela riqueza católica. Ele faz um manto para ele marrom e ele vai pregar nos povoados, né? Dizer que ele pregava até mesmo para os animais. Ele não estava nem, ele estava lá evangelizando. Isso que ele importava para ele, né? E diversos outros começaram a se levantar, né? John Hus, nós também vamos ver John Hus, nós vamos lá John Wycliffe, e diversos outros começam a se levantar porque percebem, porque as escolas catedráticas estavam se disseminando. A Idade Média, ela foi uma idade que apesar de estar os sacerdotes estarem ali sendo as pessoas que iriam interpretar a palavra, começou a aumentar o número desses sacerdotes. Com isso, começou a aumentar o número de pessoas que tinham acesso à palavra. E uma dessas pessoas foi Lutero. Lutero, quando ele tem o primeiro acesso à palavra, ele ficou atordoado, a ponto de ler e reler, ficar ali na biblioteca lá, horas e horas, né? Então ele é tocado e percebe lá que você podia, que aquilo que
a ritualidade católica estava mostrando não tinha nada a ver com a palavra. Então ele vai e desenvolve as suas teses. Então ele desenvolve as teses e ele prega essas teses ali na catedral e isso acaba dá ali o pontapé para a Reforma Protestante. E com isso, a Reforma Protestante vem trazer uma nova liturgia. Então, essa nova liturgia, então, uma coisa que ele resgata é a participação musical, mais atuante. Então, dali, para vocês terem uma ideia, foram traduzidos ou versificados pelo menos 36 hinos e músicas, que daí começam a ser utilizados e daí traduzidos para a língua da época. Isso era maravilhoso para as pessoas que não tinham nem sequer a palavra, agora tinham também as músicas que falavam de Deus, as músicas que apontavam para Deus, né? Então, isso ajudou muito ali a Reforma Protestante. As congregações, elas começaram a se multiplicar cada vez mais, então começar a buscar uma ordem do culto, apesar que Lutero, lembrando que Lutero, ele era um padre católico, ele é um dos precursores, ele é um dos que desponta a Reforma Protestante, mas ele ainda trouxe para o culto protestante algumas coisas dos rituais católicos. Então ele traz ainda as velas, ele traz, por exemplo, algumas imagens, né? Então algumas coisas ali acabam sendo trazidas. E daí, com o tempo, novos reformadores, eles começam a despontar, porque a palavra começou a ficar cada vez mais, cada um já tinha a sua palavra na sua língua, então todo aquele que quisesse agora, aquele que tinha o dom de mestre, podia exercer o seu dom através do poder do Espírito Santo e assim está expondo a palavra para mais e mais pessoas. E com isso, há uma tentativa, né, de se voltar, se aproximar mais da simplicidade que havia anteriormente, né, da simplicidade que se tinha no início do Novo Testamento. Então começa a caminhar nesse sentido. E daí nós vamos ver ali, por exemplo, outras igrejas, elas, por exemplo, a igreja presbiteriana, as igrejas batistas, metodistas, mesmo elas tendo algumas diferenças, elas continuam ainda usando o batismo, a ceia, mas já de forma diferente. A ceia já é uma ceia mais como hoje o protestante é acostumado, né? É um pedaço de pão, é um vinho compartilhado, né? E não é mais agora aquilo que é somente um simbolismo, como a Igreja Católica ali fazia. E até mesmo é interessante que a Reforma Protestante, ela vem até mesmo mudar um pouco dos cultos católicos, por assim dizer. Porque logo depois da Reforma Protestante há o Concílio de Trento. E no Concílio de Trento, algumas das coisas que estavam muito exageradas no culto católico foi deixado de lado, né? E foi desenvolvendo, e até mesmo hoje, no culto católico, hoje já ele é cultuado, é falado já na língua corrente do país, e a Bíblia católica também está na língua corrente do país. Então a Reforma Protestante, ela não só ajudou aos protestantes, por assim dizer, mas também aos católicos, também mudou a forma dos católicos terem acesso, pelo menos, à palavra, apesar de conservar toda a ritualística. Ainda hoje, se nós formos num culto de adoração católica, ele segue todo um ritual, né, ali, que ele é seguido à risca, né, tem até a sua liturgia certinha que deve ser feita. E não há uma liberdade de cultuar diferente do protestante, por assim dizer. Com isso, nós vamos observar os modelos de culto hoje para nós aqui no Brasil. No Brasil, nós temos aqui alguns modelos que nós podemos aqui comentar. Alguns modelos eles são exagerados em certos pontos e muitos modelos desses aqui eles se fundem juntos em uma só celebração. Por exemplo, o modelo do culto carismático. O culto carismático, ele caracteriza-se pela manifestação da emoção. Então, assim, é muito mais sons, aquilo que você vê.
Então é mostrado atitudes de adoração, então levanta-se a mão, faz alguma coisa, assim, então é expressado mais o sentimento, né? Então a forma de cultos, ela se distingue por assim, você está se manifestando naquilo que você está sentindo. E sempre manifesta-se um entusiasmo para glorificar a Deus, há das mais diversas, uma liberdade, por assim dizer, né, de você cultuar a Deus da forma que você bem entender, aquilo que você puder expressar, comunicar essa adoração, né. A problemática é o que sempre acontece no ritualístico, né, de pessoas, que acontece desde a época lá de Caim e Abel. A pessoa observar a expressão ali carismática de um indivíduo específico para com Deus, e daí perceber que aquilo é uma comunicação com Deus, e ele não querer se comunicar com Deus, ou não ter intimidade para se comunicar com Deus, e simplesmente repetir aquilo que a pessoa está fazendo, o que ele viu a pessoa fazer, mas não ter espírito e verdade. Um outro modelo que nós vamos ver é o culto didático. O culto didático, ele concentra a atenção na palavra de Deus. Lembra lá o que Paulo já tinha dito lá, que tem que ser o centro. Um dos centros tem que ser a palavra de Deus. Então é pregado, é ensinado, é exortado, né, consolado e exortado, né? Então e espera-se ali que as pessoas que estão ali nesse culto vão ouvir a voz de Deus, receber a palavra de Deus através do ensino da palavra. Então, ali nós vamos ter ali a expressão de Deus, né, através da revelação que ele já deu. Então, as igrejas batistas e presbiterianas, elas exemplificam principalmente essa adoração didática. Então, eles são mais didáticos, eles são mais formais, por assim dizer. E isso vem até mesmo da própria história deles, né? Ali, porque a presbiteriana e a igreja batista, eles vêm ali mais de uma linha mais de Calvino, então eles têm essa parte mais didática. Diferentemente da carismática, seria, como nós havíamos comentado ali, a carismática ela hoje nós podemos caracterizar mais pelos pentecostais, né? Assembleia de Deus ou diversas outras, né? Seria isso aí. Mas nós vamos, além disso, nós temos ali o culto eucarístico, que ele dá uma ênfase maior na ceia do Senhor. Então seria o ponto principal, seria a ceia do Senhor, e por meio da participação desse sacramento, que seria ali, seria a mística do material unindo ao espiritual. Então o foco seria levar as pessoas até ter o culto eucarístico, né? Então a pessoa precisa ser batizada, depois de batizada, então ela vai fazer parte ali, então ela vai poder participar verdadeiramente do culto, né? Então as igrejas luteranas, anglicanas e católicas, elas apresentam esse quadro eucarístico. Nós vamos ter o culto também, lembrando, todos esses cultos, esses modelos são cultos aqui no Brasil, que nós vamos ter aqui no Brasil. O culto querigmático. E o querigmático, ele vai focar mais na evangelização. Então é um culto mais evangelista. Então ele é um culto para não convertidos, para as pessoas novas. Então as diversas partes do culto são escolhidas e preparadas para levar a pessoa espiritualmente, né, as pessoas perdidas, a entender que precisam de Cristo, levarem essas pessoas a Cristo, né? Então cultos evangelísticos são valorizados pelo poder ali de estar ali fazendo novos convertidos, né? Então a missão ali que eles é focado ali em Mateus 28:19, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. E daí então ele é focado somente nesse ponto. Nós vamos ter o culto koinoniático. Koinoniático vem de koinonia, né, de comunhão, que outros cristãos modernos concentram a sua comunhão uns com os outros. Torna-se popular a descrição desse culto para o corpo vivo, porque procura-se a participação mútua de todos. Nós vamos ter o culto diaconal. O culto diaconal, ele seria mais um culto voltado a serviços, a obras, assim, principalmente obras assistenciais, né, para pessoas que estão em dificuldade de comida, dificuldade em situações, né?
Então ele é um culto voltado a um serviço de assistência, tá? E temos aqui por último aqui o culto show. Esse está muito na moda hoje, né? Esse tem sido também, também chamado como culto gospel, né? Aonde nós vemos lá até mesmo luzes, apaga-se as luzes, deixa só algumas luzes piscando e a música seria o foco, né? A problemática de tudo isso é quando as músicas elas não estão centralizadas a Deus, né? Em meio a todas essas formas hoje de cultuar a Deus, nós temos que recordar aquilo que Paulo fala para nós, né? Eu acho que sempre qualquer tipo de exagero é complicado. Qualquer tipo de exagero é perigoso. Nós temos que ver a orientação da palavra. Nós temos uma formatação na Bíblia como que deve ser, né? Então, eu creio que deve ter o ensino da palavra, deve ter a revelação, deve ter o momento de louvor, né? Mas tudo ponderado, tudo com ordem e decência, acima de tudo, né? E toma muito cuidado para que as coisas que o culto, ele sempre acaba tendendo para a carnalidade, para a ritualidade, né? Ritualístico. Então aquele costume de fazer algo ali sem sentimento nenhum, né? Simplesmente eu dou oferta como Caim, né? Mas só imitando aquilo que Abel fez, só porque eu vi que aquilo que Abel fez deu certo, né? Hoje, infelizmente, muitas igrejas fazem isso. Eles copiam aquilo que uma igreja fez porque aquilo deu certo. Então é o chamado pragmatismo gospel, né? Então, fez tal evento, aquele evento deu certo, vamos fazer a mesma coisa, né? Mas ninguém sabe o que cada um faz em espírito e em verdade. Isso que importa. Então, acima de tudo, fiquemos com essa palavra, essa revelação que Cristo nos dá. Como que deve ser cultuado verdadeiramente, né? E que você, aluno que está estudando teologia, possa ter isso, né, muito claro para você. Porque apesar de você estar se concentrando nos seus estudos, você está ali se aprofundando, é indispensável o seu momento de espírito em verdade com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até a próxima.